Você leu sobre aquele concurso que você estava esperando, aí depois você abre o edital, fica empolgado, monta ali aquele cronograma lindo, compra material, aí pensa, agora vai, dessa vez eu vou estudar até o fim. Aí chega a primeira semana, você estuda todo dia, tá lá focado, confiante. Chega na segunda semana, aparecem ali uns compromissos, aí você pula um dia, depois pula dois, enfim. Chega na terceira semana, o cronograma ele já está abandonado. Aí você já está de volta ali para o celular, para o sofá, adiando tudo de novo. Se isso já aconteceu com você, provavelmente não foi só uma vez. E se você está cansado desse ciclo que nunca acaba, esse vídeo aqui ele é para você. Porque hoje eu vou te mostrar por que você cai nessa armadilha toda vez e principalmente como quebrar esse padrão de uma vez por todas para você finalmente estudar até o fim e conseguir a aprovação. E a gente vai conversar sobre tudo isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, sou servidor do TRT da Primeira Região e junto do meu amigo Diego, servidor do Ministério Público do Rio de Janeiro, a gente criou esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para ajudar concurseiros a conquistarem a aprovação, ainda que não gostem de estudar ou mesmo que se sintam uma zebra nesse mundo dos concursos públicos. E um dos motivos da gente criar o canal é porque a gente sabe exatamente como é frustrante ficar preso nesse ciclo de começar a estudar e parar, começar e parar, sem nunca chegar a lugar nenhum, sem nunca chegar na tão sonhada aprovação. E hoje eu vou te explicar o que está acontecendo na sua cabeça quando você desiste de estudar. E eu vou te dar um caminho claro para você finalmente criar constância nos estudos e parar de procrastinar. Então fica comigo até o final que eu te prometo que você vai sair daqui entendendo exatamente o que fazer diferente dessa vez para você começar a estudar e só parar quando olhar lá o seu nome no Diário Oficial. Então bora lá. Primeiro, a gente precisa dar um nome ao que está acontecendo com você. Isso que você vive agora não é preguiça, tá? Não é falta de vontade e definitivamente não é porque você, sei lá, entre aspas, não serve para estudar, tá? Isso tem um nome, é o ciclo da procrastinação. E funciona mais ou menos dessa forma. Presta atenção porque eu tenho certeza que você vai reconhecer. A fase 1 é aquela empolgação inicial. Você vê abrir uma vaga ali, ou então assiste algum vídeo motivacional, ou conversa com alguém que passou em algum concurso e pensa, é agora é a minha vez, dessa vez eu vou conseguir. Aí você faz aquele plano perfeito, vou estudar 8 horas por dia, vou acordar cedinho, vou fazer questões todo dia, tá tudo ali anotadinho, tudo bonitinho. Aí chega nos primeiros dias e funciona. Assim, você está conseguindo estudar aquelas 8 horas, você está fazendo seus exercícios, está acordando cedo, está motivado, está cumprindo tudo bonitinho. Aí, depois disso, a gente vai para a fase 2. Que é a primeira dificuldade, a primeira barreira que a gente encontra. Nesse contexto, a gente encontra o nosso primeiro obstáculo. Aí pode ser um conteúdo que é muito difícil para você, que às vezes você não está entendendo. Pode ser uma semana que está corrida no trabalho e por isso você não está conseguindo estudar direito. Ou pode até ser um final de semana que você acabou viajando, ficou uma semana fora, qualquer coisa do tipo. Aí você pensa, beleza, eu vou compensar amanhã, vou compensar semana que vem, mas amanhã vem outro imprevisto. Aí depois aparece outro e quando você vê, você já está uma semana sem estudar direito. Aí depois disso vem a fase 3, que é a pior de todas, que é a culpa, né, que a gente sente junto com isso. Vem aquela parte que mais dói. Você olha para o cronograma que você não cumpriu, para aquelas metas ali que você não bateu e começa a ter aquele discurso interno que destrói o nosso psicológico. Você fica assim, puxa, todo mundo tem disciplina menos eu não sirvo para isso, eu não tenho disciplina, eu sempre começo as coisas e não termino nada. Por que eu achei que dessa vez seria diferente? Você já passou por isso? Eu sei porque eu já passei, eu já pensei tudo isso. Aí vem a fase 4, que é a desistência temporária. Nesse contexto, depois de pensar tudo isso, você acaba desistindo, não, às vezes não é nem oficialmente, né? Você pensa assim, tá, eu vou dar um tempo, sabe, eu vou me organizar melhor, eu vou voltar quando a minha vida estiver um pouquinho mais estruturada, mas no fundo, você sabe, você simplesmente parou, você desistiu naquele momento. Aí depois vem a última fase, a fase 5, que é o recomeço.
Aí passa um mês, passa 2, sabe? Você já esqueceu aquela decepção, né, que você passou, já esqueceu aquele psicológico, aí você vê outro edital, bate aquela angústia de você não estar fazendo nada e o ciclo ele recomeça do zero. Você tem nova empolgação, novo cronograma, mas acaba cometendo os mesmos erros e acaba se deparando ali com as mesmas frustrações também por consequência. E você vai desacreditando cada vez mais de si. Por acaso você reconheceu esse padrão? Eu até acho que sim, porque, como eu disse, já passei por isso. E aqui vem a parte importante que eu preciso te falar. Isso não acontece porque você é fraco, porque você é fraca, desorganizado ou desorganizada, não. Ou então porque, sei lá, você não nasceu para isso. Nada disso. Isso acontece porque você está tentando construir um hábito complexo de forma errada. Agora, deixa eu te explicar o que está acontecendo por trás disso tudo. Quando você monta aquele cronograma gigante, às vezes de 6 ou 8 horas por dia, com 6 matérias diferentes, revisões programadas de forma ali complexas, tudo planejadinho, você está tentando criar vários hábitos novos ao mesmo tempo. E o cérebro humano ele não funciona dessa forma. A ciência da formação de hábitos mostra uma coisa para a gente que é muito clara. Quanto mais complexo é um comportamento, né, que você quer instalar dentro da sua rotina, mais chances você tem de falhar no começo de tudo isso. É tipo você nunca ter corrido, por exemplo, na vida, você nunca ter feito corrida e já tentar começar correndo 10 quilômetros. Você simplesmente não vai aguentar, você vai desistir no meio do caminho. Aí, se você tentar fazer isso, você nunca mais vai correr de novo. Nesse exemplo da corrida, o que você precisaria fazer? Você precisaria começar ali, por exemplo, com 1 quilômetro. Aí você já se acostumou com esse 1 quilômetro, depois você corre mais um pouquinho. Ou então, dependendo às vezes da sua condição física, começar às vezes até com 500 metros, sabe? Ou até mesmo dar uma volta no quarteirão. O que você precisa fazer primeiro é criar o hábito de correr. Então, primeiro você cria o hábito para você se acostumar com aquilo ali, para depois você ir aumentando a quilometragem, para depois você ir aumentando a distância. E com os estudos é exatamente a mesma coisa. Você não cria constância começando com 6 ou 8 horas por dia, não. Se você for como eu era, por exemplo, que literalmente nunca tinha estudado na vida, que até então tinha aversão ao estudo, se você for como eu era, você cria constância começando às vezes, por exemplo, com 15 ou 20 minutinhos por dia. Mas 15 ou 20 minutinhos todos os dias, sem exceção. E aqui tem outro ponto crucial que a maioria das pessoas não entende. Você precisa de um período de adaptação. Estudos sobre formação de hábitos mostram que leva em média de 2 semanas a 1 mês para um comportamento ele começar a virar automático na nossa cabeça, para você começar a fazer aquilo sem ter que brigar com a sua cabeça, com a sua consciência todos os dias. Mas o que você faz na primeira semana? Você, sei lá, já pula um dia, às vezes, por exemplo, aí você fazendo isso aumenta as suas chances de você jogar tudo pro alto e de você desistir. Você não dá tempo pro hábito ele se formar na sua mente. É como você plantar uma semente, você regar por 3 dias e depois parar, porque você está ocupado e fica bravo depois ali porque não nasceu uma árvore no lugar. Não funciona desse jeito. E tem mais uma coisa importante. Você está confundindo motivação com disciplina. Motivação é aquela fagulha, aquela empolgação que a gente tem no começo de tudo, sabe? Aquele eu vou conseguir, todo animado, sabe? Que você fica ali no início. Aquela energia que você sente quando assiste um vídeo inspirador ou quando vê alguém ali sendo nomeado. Já disciplina é você fazer as coisas mesmo quando você não está com vontade nenhuma. É você estudar no dia que você está cansada, que você está cansado, naquele dia que foi difícil no trabalho, no dia que você só queria deitar no sofá e assistir uma série, mas ainda assim você vai lá e estuda. E disciplina não é uma coisa que você vai desenvolver de um dia para o outro. Você vai desenvolver disciplina aos poucos, com repetição, com consistência. Então o problema não é você, é o método que você está usando para criar esse hábito. Você está tentando construir um prédio começando pelo 10º andar. E não é assim que funciona. Mas antes da gente seguir para a solução desse problema, para você saber como que você deve criar esse hábito, se o vídeo ele já está fazendo sentido para você, lembra de já deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Ah, e outra coisa importante, hypa também esse vídeo se esse botão ele estiver aparecendo para você, que ajuda bastante a divulgar esse vídeo para outros concurseiros. Aqui no Mente de Concurseiro a gente é especializado em ajudar pessoas que queiram estudar para concursos de nível médio. E toda semana tem
tem estratégias novas aqui para você finalmente tirar esse planejamento do papel e conquistar sua aprovação de verdade. E olha, eu deixei também alguns materiais muito úteis aqui na descrição desse vídeo que vão complementar bastante o que a gente está conversando aqui. Vai ter, por exemplo, um artigo sobre produtividade para concursos públicos, tem um vídeo sobre a técnica Pomodoro, que é essencial para quem está começando, e depois que terminar esse vídeo, dá uma conferida lá que eu vou colocar outros vídeos e outras matérias que vão fazer muita diferença na sua aprovação, para você dessa vez não desistir e ir até o final, beleza? Feito isso, então, você já salvou todos esses links, bora para a parte mais importante, que é a solução desse problema. Então, como é que a gente quebra esse ciclo, né, de desistência e recomeço de uma vez por todas? Eu vou te dar o caminho passo a passo aqui e presta muita atenção porque isso aqui vai mudar a forma como você se prepara para concurso. E o primeiro passo é: comece ridiculamente pequeno. E quando eu digo ridiculamente pequeno, eu falo sério de verdade. Não começa com 3 horas por dia, não. Começa com 15, 20 minutos por dia. Só isso. Aí você pode pensar, puxa, mas Júnior, 20 minutos não dá para estudar nada de verdade. Calma, deixa eu te explicar. Dá sim, e você vai entender o porquê. Sabe o que 15 ou 20 minutos fazem que 3 horas não conseguem fazer por você? 15 ou 20 minutos você consegue fazer todo dia, sem desculpa, sem exceção. Você trabalhou muito, chegou cansada, cansado, sabe? Com aquela sensação de estar arrasado em casa. Então 20 minutos você ainda consegue fazer, 20, 15 minutinhos. Você está cansada, cansado demais? 15, 20 minutinhos você ainda consegue aguentar. Você teve um imprevisto durante o dia? 15, 20 minutinhos é mais fácil de você encaixar em algum momento. E sabe o que acontece quando você estuda 15 ou 20 minutos durante 15 dias seguidos? Você prova para você mesmo, para você mesma, que você consegue ser constante, que você quebra aquela voz na sua cabeça que fica dizendo sempre que, sei lá, você desiste de tudo, que você não consegue fazer uma coisa por todos os dias. E mais importante ainda, o hábito, ele começa a se formar na sua cabeça de verdade. Então, depois de 2 semanas fazendo todo dia esses 15 a 20 minutos, aquilo começa a ficar automático na sua mente. Você não precisa mais ficar lutando contra a vontade de estudar, por exemplo, porque você vai fazer aquilo de uma forma natural. Aí sim, quando o hábito ele já está instalado na sua rotina, você aumenta, por exemplo, para 40 minutos, aí depois você aumenta para 1 hora, e assim por diante, gradualmente. Mas você precisa começar pequeno e ser rigoroso com essa regra dos 15 e 20 minutos. Lógico, você cumprir os seus 15 e 20 minutos, você ainda está se sentindo disposto, disposta e você quer ir além? Nada proíbe você de fazer isso, mas aquele mínimo que você se comprometeu, você vai fazer. Eu, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu sempre fui aquele tipo de aluno que estudava de véspera. Estudava de véspera é até modo de dizer que eu decorava as coisas na véspera. Eu pegava uma parada ali, lia, decorava, no dia seguinte eu fazia a prova e literalmente 30 minutos depois eu esquecia. Isso não é estudar. Eu colava bastante, então assim, dá para dizer que eu passei a minha vida inteira sem estudar. Então como que alguém que passou a vida inteira sem estudar, de repente vai estudar 3 horas por dia? Não dá, né? Tanto eu quanto o Diego, a gente passou por isso. A gente teve um ensino médio fraco, então a gente teve alguma dificuldade no início. E quando a gente começou, a gente tinha colocado o mínimo de 30 minutos. E 30 minutos não era nem porque a gente queria instalar o hábito, não. A gente só estava sem noção mesmo. A gente achava que 30 minutos por dia seria o suficiente. Só que nem isso a gente conseguia fazer. A gente fazia 15 minutos, depois a gente ficava conversando. Mas a gente começou a fazer esses 15 minutos todo dia. Depois, com o passar do tempo, a gente aumentou para 30 sem perceber. E assim foi indo. A gente foi instaurando o hábito, até sem querer mesmo na época. A gente nem fez de propósito. Então agora você já tem essa informação. Mas aí você já sabe, se você não está acostumado, não está acostumado, você não vai conseguir manter aquela carga muito pesada sem desistir. Começa devagar e vai aumentando aos poucos. E com isso a gente vai para o segundo passo. Escolha um horário fixo para estudar e não negocie esse horário de jeito nenhum. Não estude, por exemplo, entre aspas, quando der tempo, ou então, sei lá, quando você estiver com disposição. Não. Não estuda também, sei lá, se sobrar um tempinho. Nada disso. Estude em um horário específico que vai ser determinado por você. Você escolhe um horário específico do dia, sempre o mesmo horário, e torna aquilo inegociável. Aí, por exemplo, sei lá, todo dia, às 7 da noite, eu vou estudar por 30 minutos, por 1 hora. Enfim, você tem que determinar o horário certinho. Todo dia, por exemplo,
às 6 da manhã, antes de ir para o trabalho, ou todo dia no horário do almoço, né, se tivesse possibilidade para você. O horário exato, assim, quero dizer, do jeito que você vai se organizar, nem importa tanto. O que realmente importa é você ter sempre aquele horário fixo. Porque quando você faz tudo isso sempre no mesmo horário, sempre no mesmo contexto, o cérebro, ele entende que aquilo faz parte da sua rotina. Então vira algo automático, igual é escovar os dentes ou tomar café da manhã. Quando você come alguma coisa, você imediatamente tem aquele impulso de escovar os dentes, porque isso já se tornou um hábito na sua cabeça. E aqui vai uma dica importante. Escolha um horário que você realmente vá conseguir cumprir na sua vida real, sabe? Na sua vida de verdade. Não um horário ideal que só existe na sua imaginação. Você tem que agir de acordo com a sua realidade. Se você não é, por exemplo, uma pessoa que consegue acordar cedo, não marca de estudar às 6 da manhã achando que você vai, sei lá, conseguir virar outra pessoa da noite para o dia. Não. Tenta ser realista com a sua própria rotina, com a sua realidade. Beleza? Com isso, vamos para o terceiro passo, que é você eliminar as decisões antes de começar. Sabe por que às vezes você procrastina tanto? Porque você tem decisões demais para tomar envolvidas nesse processo dos estudos. Por exemplo, o que eu vou estudar hoje? Qual matéria que eu vou pegar? Qual material que eu vou usar? Quanto tempo eu vou dedicar para cada coisa, para cada matéria? Por onde eu começo? São muitas decisões. E quanto mais decisão você tem que tomar na hora de estudar, mais fácil é você desistir e fazer qualquer outra coisa que seja mais agradável. Concorda comigo? Então, você decidindo tudo isso antes, você elimina decisões que você precisa tomar antes do momento de estudar. Você precisa se planejar, você precisa decidir antes quais horários você vai estudar, você precisa planejar quais materiais você vai usar, você fazer um planejamento prévio para você, quando for estudar mesmo, não ter que tomar essas decisões. Então, sei lá, se você vai começar amanhã, na noite anterior, ou então no começo da semana, você já deixa tudo decidido e anotado. Segunda-feira, por exemplo, vou estudar direito administrativo, mas qual tópico? Ato administrativo. Através do quê? Do meu curso com a aula X. E vou fazer 10 questões do assunto no site de questões tal. Pronto. Aí quando chegar o horário de estudar, você não pensa, você não decide nada, você só executa aquilo que já está planejado. Lembre-se sempre de ser ultra específico. Quando você montar um cronograma, nada de colocar genericamente a matéria que você vai estudar. Você sempre tem que definir o tópico exato da matéria, beleza? Então, faça esse planejamento para você não precisar tomar decisões no momento do estudo. E agora vamos para o quarto passo, que é você usar a regra dos 2 minutos. E essa aqui é uma coisa muito poderosa que vai te salvar nos dias difíceis. Quando bater o horário de estudar e você não tiver vontade nenhuma mesmo, quando você estiver exausto, quando a última coisa que você quer fazer é abrir um PDF, é abrir uma aula, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você promete para si mesmo que você só vai estudar 2 minutinhos. Isso mesmo, só 2 minutos. Aí se depois desses 2 minutos você realmente quiser parar, você pode parar sem sentir culpa nenhuma, sem, sei lá, nenhum tipo de peso na consciência. Vai tranquilo, parou, vai fazer as suas coisas. Mas sabe o que costuma acontecer na maioria das vezes? Quando você começa a estudar, você simplesmente continua. Porque o mais difícil não é estudar. O mais difícil é você começar a estudar, é você vencer aquela inércia, sabe? Aquela inércia inicial ali. Então, você fazendo isso, você usando essa regra dos 2 minutos, você meio que engana o seu cérebro. Você fala assim, calma, são só 2 minutinhos, não vai doer nada. Aí você vai lá e começa. E quando você vê, já se passaram às vezes 20, 30 minutos e você nem percebeu que o tempo passou. Então, às vezes, o mais difícil é a gente simplesmente começar. Então, usa essa regra dos 2 minutos. Beleza? Com isso, vamos para o quinto passo, que é rastreie visualmente sua sequência de estudos. E o que você vai fazer? Pega um caderno, por exemplo, pode ser, sei lá, ou então até um papel solto, um papel de fichário, sabe? Para você colar na tua parede, um aplicativo de celular, e você vai marcar um X todo dia que você cumprir o seu compromisso de estudar. E qual que é o objetivo disso? Você não quebrar essa corrente de X ali que você vai marcar a cada estudo que você cumprir. Você vai saber ali, você vai ver aquela sequência ali de dias estudados
crescendo cada vez mais, às vezes 5 dias seguidos, 10 dias seguidos, e você vai ver que aquilo ali vai criar um compromisso emocional com você. Você vai pensar, puxa, eu não quero quebrar essa sequência agora, eu já cheguei tão longe, já estou estudando aqui 10 dias seguidos, não quero pular um dia. Então isso vai criar um compromisso visual muito forte com você, com o seu psicológico. E quando você completar 15 dias ali de sequência ininterrupta, comemora, e comemora de verdade mesmo, porque você acabou de fazer algo que você achava impossível, você simplesmente quebrou o ciclo. E isso é uma vitória. Então, vamos agora para o 6º e último passo, que é prepare-se para os dias difíceis, porque eles vão existir, isso eu posso te garantir. Vai ter dia que você vai estar esgotado, vai ter dia que vai acontecer um imprevisto sério ali no seu dia, vai ter dia que você simplesmente não vai estar bem emocionalmente para conseguir estudar. E aí é onde você vai definir se você vai quebrar o ciclo mais uma vez ou se você finalmente vai fazer diferente dessa vez. Porque nos dias difíceis você não precisa dar o seu máximo, você precisa só fazer o mínimo para manter a corrente ativa. Se o seu padrão, por exemplo, é 20 minutos de estudo, então nesse dia muito ruim, sei lá, faz 10 minutos, ou então usa essa regra dos 2 minutos para você estudar ali aqueles 2 minutinhos, ou então, sei lá, você estuda 5 minutos, ou até mesmo só lê 3 páginas de um PDF, mas não pula o dia. Faz o que der para você fazer, o que for possível, porque quando você pular um dia, isso vai te dar uma permissão psicológica para você pular o próximo. E aí você já sabe exatamente onde isso vai terminar. Concorda comigo? Você vai voltar para aquele ciclo de procrastinação de sempre. Então, mesmo que seja só 5 minutinhos, ou ainda que você use a regra dos 2 minutos, mesmo que seja, às vezes, sei lá, você só revisar um flashcard, você vai conseguir manter essa corrente do estudo ativa. Faz o que der nesses piores dias, porque os piores dias eles vão acontecer, mas você não pode deixar que eles vençam. E é aquilo que a gente sempre fala, né? O nosso melhor de hoje não vai ser o melhor de amanhã. Às vezes hoje a gente está com uma disposição muito grande, a gente vai conseguir estudar 2 horas, amanhã às vezes nem tanto. A gente tem que fazer o melhor naquele dia. E com isso você pode fazer sem culpa, desde que você use de sinceridade brutal. Se você sabe que naquele dia 10 minutinhos, 30 minutos foi o seu melhor, faz isso e não sinta culpa, porque naquele dia você deu o máximo de si. O importante é você manter a constância, você não quebrar o ciclo. Até para você entender melhor sobre isso, eu vou deixar um vídeo aqui que a gente entrevistou a Bruna, que passou para o TRT do Rio Grande do Sul, onde ela fala um pouco sobre isso também em algum momento da entrevista. Vale bastante a pena você assistir, que tá bem legal. Tranquilo? Eu vou tentar deixar aqui na descrição. E olha, eu sei que pode parecer simples demais, às vezes só, sei lá, 20 minutos por dia, só isso. Será que isso realmente vai funcionar? Mas é exatamente aí que está o grande segredo. A maioria das pessoas falha porque tenta fazer algo grandioso e heróico logo de cara. E não é esse ato heróico e grandioso que você vai fazer no início que vai ser o determinante para a sua aprovação. Não, você vai ter sucesso porque você vai começar pequeno, você vai construir esse hábito aos poucos e você vai respeitar o tempo que o seu cérebro ele precisa para formar um hábito de verdade. E se você fizer isso, em 2 semanas, quando você olhar para trás e você ver tudo ali que você estudou, sabe? Quando você vê que você conseguiu estudar por 2 semanas, todos os dias, sem exceção, você vai perceber uma coisa muito importante. Você não é mais aquela pessoa que sempre desiste. Não. Você é alguém que consegue sim criar constância quando você usa o método certo. E aí, quando o hábito ele já estiver formado na sua cabeça, quando você, sei lá, já estiver estudando de uma forma natural dentro da sua rotina, você vai aumentando esse tempo aos poucos, você vai aumentando a intensidade e você vai construindo uma preparação sólida que vai te levar à aprovação sem você desistir, com você conseguindo fazer isso todos os dias. Mas você precisa começar certo. Você precisa dar esse primeiro passo do jeito que realmente funciona. E eu sei que às vezes é muita coisa, mas vai um passo por vez, um hábito por vez, dentro do seu tempo, dentro da sua realidade. E assiste os outros vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, que eles vão te ajudar bastante, beleza? E, mais importante, você não está sozinha, você não está sozinho nessa jornada. Eu e o Diego, a gente está aqui para te ajudar cada passo desse seu caminho. E se ficou alguma dúvida, sabe, sobre o que a gente conversou aqui, joga nos comentários que eu e o Diego a gente lê e responde
tudinho. E olha, se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, você já provou algo muito importante para você. Você tem persistência. A maioria das pessoas desiste no meio dos vídeos, mas você não. E isso já te coloca na frente da maioria. Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo o seguinte: eu vou criar constância. Eu vou criar constância, para eu saber que você está comprometido de verdade com essa mudança, que você vai aplicar todos esses hábitos e finalmente vai estudar com constância até a sua aprovação. Eu quero acompanhar a sua jornada e ver você conseguindo, você chegando lá. E me conta aqui também, qual desses 6 passos você mais precisa aplicar agora na sua rotina, para a sua preparação? E para complementar o que a gente conversou aqui hoje, eu separei mais 2 vídeos essenciais para você. Um deles é sobre as 5 dicas práticas para evitar procrastinação nos estudos, que vai reforçar toda essa nossa conversa. E o outro é um vídeo sobre como estudar com pouco tempo por dia, que é perfeito para quem trabalha 8 horas e tem pouco tempo disponível. Então clica no que fizer mais sentido para você no seu momento atual e já assiste na sequência. E lembre-se sempre disso, a diferença entre quem passa em concurso e quem fica tentando eternamente não é talento, não é inteligência, é constância nos estudos. E constância você constrói um dia de cada vez, começando hoje com 15, 20 minutinhos que seja, beleza? E você pode sempre contar com a gente. A gente acredita em você, beleza? Então abraços e até o próximo vídeo.